aconteceu? Ela desobedeceu a Deus e tocou. Deu ouvido a Satanás, mas não deu ouvido à palavra de Deus. Espiritualmente, eles morreram e junto com ele morreu a humanidade. Mas Paulo disse, como está em Coríntios 15, a partir do versículo 19, Paulo disse: se nós estamos confiando ou dizendo que Jesus morreu, mas se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis da face da terra. Mas Paulo continua a dizer: mas Jesus ressuscitou. Adão e Eva morreram pelos pecados, morreram. Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, para todos aqueles que nele crê também com ele ressuscitar para a vida eterna. Sem Jesus não haverá vida. Sem Jesus não haverá vida. E ele está voltando. Por isso eu estou aqui sempre anunciando que Jesus breve vai voltar. Vocês, muitos que estão no pecado, precisam abandonar o pecado e entregar a sua vida para Jesus, porque ele vai cobrar, porque ele sofreu muito naquela cruz. Eu acabei de passar um relato do sofrimento de Jesus segundo um médico especialista. E ele faz um relato. Se você parar para ouvir esse relato do sofrimento de Jesus, você derrama lágrimas, porque o sofrimento foi demais, que nenhum homem na face da terra poderia aguentar aquele sofrimento que Jesus passou durante o pouco de vida que ele esteve aqui na face da terra. Mas a Bíblia diz: ele sofreu porque ele é uma promessa para você. É uma promessa de Deus para te dar vida, mas só com ele, porque ele disse: eu sou a videira, ninguém viverá fora de mim. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e ninguém viverá em trevas se me seguir. Ei, você já segue Jesus? Você já entregou a vida para Jesus? Ou você ainda está na escuridão? Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Não é só acreditar não, meu amigo. O diabo, ele também acredita que Jesus vive. Pode ler em Mateus capítulo, a partir do versículo 4, que a Bíblia está dizendo que depois que Jesus saiu da água, foi batizado, saiu da água, e ali foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ali a Bíblia diz: Jesus teve 40 dias e 40 noites, e teve fome. E veio o tentador dizendo: se tu és filho de Deus, pega essa pedra, transforma ela em pão. Mas Jesus disse: só de pão viverá o homem. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se o diabo, meu irmão, meu amigo, ele veio tentar a Jesus, o Filho de Deus, imagine você. Por isso que você tem que estar na luz. Você tem que estar em Cristo Jesus, para que tenha sobrevivência. Como eu falei, vida só em Jesus Cristo. Não é Maria, não é José, não é João, não é Sebastião, não é Paulo, não é Madalena, não, que vai trazer vida para você, não. Mas é Jesus de Nazaré. Jesus disse em João 14, 3: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é religião que vai levar você para o céu não, meu amigo, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Por arrependimento, entregar a vida para Ele, sair do mundo da iniquidade, sair do mundo do pecado, porque o pecado é morte.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Ei, você quer seguir no pecado ou quer entrar na vida eterna? Deus tem a sua proporção. Quer seguir o caminho do pecado, ele disse, pode seguir, ele não vai impedir. Mas quer seguir o caminho da vida eterna, da vida de luz, também pode seguir, que ele vai te abraçar. Ele não pode abraçar você no pecado. Ele abraça você quando sai do pecado, da iniquidade, da hipocrisia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou aqui fazendo o ID do meu Deus. Eu não estou aqui por acaso, não. Deixei minha família, devia estar descansando com ele, mas a Bíblia diz, o que Deus tem preparado para mim vai ser melhor do que o que eu tenho na terra. De que, talvez, meu amigo, talvez você pode ter tudo, mas se não tem Jesus, você não tem nada. E tem muitos que não tem nada, mas tem Jesus. Esse tem tudo. Não rejeita Jesus. Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o seu exército. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Em todo canto está anunciando que Jesus está voltando. Não espere para o dia do amanhã. O dia do amanhã pode ser muito tarde para você. Por esse momento, eu agradeço a Deus, primeiramente, por eu estar aqui. Eu agradeço a tudo que Ele fez por mim. Me ter tirado da garra da morte. Me ter tirado daquilo que o Satanás propositava para mim estar do lado dele a toda hora. Antigamente eu fazia obra de Satanás, mas ele perdeu mais uma alma. Como ele perde todo dia, aquele se proposita a cair e se lançar aos braços do Senhor Jesus. Cada dia o diabo, ele está perdendo. Cada dia o diabo, ele está perdendo. Mas infelizmente também ele está ganhando muita alma. Aqueles que não entregam a vida para Jesus Cristo, então está do lado dele. Precisa, meu amigo, precisa, minha amiga, precisa, meu irmão, você retornar aos braços do Senhor, porque o salário do pecado gera morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Daqui para frente, em toda esquina, em toda cidade, em todo bairro, você vai ouvir. Você liga o seu celular nas redes sociais, começa a ouvir ali os vídeos pequenos. Em muitos cantos está escrito, tem live sendo feita ao vivo, anunciando que Jesus está voltando. Você não acredita, muitos não acreditam. Mas quando ele disse, lá em Mateus capítulo 24, 36, vai ser como os dias de Noé. O povo bebia, comia, casava, se dava em casamento, de repente veio de nuvem e levou a todo e não o perceberam. Assim mesmo vai ser a vida de Jesus Cristo. Ele vai vir como ladrão. Se um ladrão vai roubar a sua casa, ele não vai avisar, ele não vai bater na porta e marcar a hora, não. A Bíblia diz, se tem dois numa cama, um vai sair, vai ficar um. Se tem dois no roçado, um vai ir, outro vai ficar. Por quê? Às vezes um está em Cristo Jesus, um está buscando Deus no templo, nas igrejas, mas outro está em sua casa. Pai vai deixar filho, vai separar dos filhos, filho dos pais. Ou seja, como Jesus disse, no fim do tempo haverá muitas desavenças.
como está acontecendo hoje no nosso Brasil e no nosso mundo. Estão querendo fazer da luz treva e das trevas luz. Também está escrito: mas os ímpios, ele vai ser destruído como pó da terra. Mas os que estão salvos em Cristo Jesus, eles vão viver para sempre, além do rio azul. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais confusão, mais briga, mais raiva. Não, lá não haverá tristeza, mas haverá uma grande luz que dá alegria a seu coração todos os dias. Nós estamos aqui só de passagem, meu amigo. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus disse: perturbais os moradores da terra, em tempo e fora de tempo. Não perturbar com ações, com briga, não, com a palavra de Deus. Porque quando a luz ela bate na escuridão, a escuridão vai ter que sumir. Onde tem um servo de Deus, o coração aberto, as pessoas vão ter conhecimento. Se o seu coração abrir para ouvir as palavras do Senhor, muitos vão ficar em conhecimento. Eu agradeço por tudo que Deus nos deu. É como eu digo, meu amigo, muitos tempos atrás, quantas pessoas foi embora, né, saiu dessa terra e não teve nem oportunidade de se despedir. Ou seja, aquele ente querido morreu, mas aquele que ficou, ele não teve a oportunidade de ir lá se despedir daquele corpo. O porquê? Porque foi o primeiro sinal que Jesus mandou, Deus permitiu na face da terra, para que seu entendimento abrisse, e é um aviso, e sempre está sendo avisado, mas o povo está muito incomodado. Deus está enviando o seu Filho para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Agradeço a Deus em nome de Jesus. Mais um dia cumprido, mais um dia anunciado o Evangelho para aqueles ouvidos que querem ouvir e para aqueles também que não querem ouvir. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele não foi bem-vindo para muitos na face da terra. Ele não foi muito bem-vindo, que até crucificaram o Salvador. Colocaram Jesus e Barrabás de um lado e Barrabás de outro, e fizeram uma pergunta para o povo: solta Barrabás, crucifica Jesus ou solta Barrabás? Aí o próprio povo disse o quê? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Os romanos mandaram crucificar Jesus de Nazaré. Então, meu amigo, nós vimos que o tempo hoje não está sendo diferente, mas está sendo igual. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus ainda está de braços abertos, porque a arca vai fechar. Nós vimos quando o povo, Noé e sua família, eles foram escolhidos. E quando Deus fechou a porta da arca, não foi Noé que fechou a porta da arca, mas sim foi o próprio Deus. Porque aquele povo rejeitaram
o próprio Deus. Rejeitaram a oportunidade. E eu quero dizer hoje para você, hoje é uma oportunidade para que você entregue sua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou anunciando, como eu sempre digo, placa de igreja, não. Mas eu estou anunciando um Deus vivo, um Deus que me salvou, um Deus que todo dia me dá uma oportunidade para que eu possa viver, um Deus que é maravilhoso. Mas, como todos, né, eu sempre tenho que dar meu endereço, porque qualquer um se alegra quando aquela alma chega dentro do templo de Jesus Cristo, né? Nós dá uma saudação a ele, cumprimenta, dá um auxílio aí para ele, faz oração para ele. Então esses são servos de Deus, de Jesus. Ele se alegrava muito. A Bíblia diz que o céu fica em festa quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Mas Deus fica triste quando o ímpio desce à sepultura. Então não espere para o amanhã. Hoje mesmo entrega a tua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho aqui em minhas mãos um papelzinho, né? Tem sempre uma mensagem da palavra de Deus, mas sempre tem um carimbinho aqui dizendo, ou seja, sou um pequeno servo de Deus, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Limeira, fica ali, depois da feira, né? O número é 2088. Se você sentir no seu coração, dá-nos essa alegria de ir lá, para que nós podemos orar por a sua vida, por a vida da sua família. É para isso que o servo de Deus, o discípulo de Jesus, ele serve, para alegrar e ajudar as pessoas que estão carentes. Talvez estão carentes de uma necessidade, talvez estão tristes, talvez muitos estão tentando até de tirar a sua própria vida, porque o Satanás, ele chega diante daquela tanta tristeza, diz assim para o ser humano, tira a tua vida, porque se você tirar a sua vida, aí acaba tudo. Mas nós sabemos que é mentira de Satanás. Então tem essa oportunidade. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Limeira, sou um evangelista da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, e obreiro da casa do Senhor Jesus. Mas eu te digo, não é a igreja que vai salvar, não é as quatro paredes que vai salvar, não. A igreja, elas são para guardar o salvo, né? Aqueles que querem ser salvos, ele corre para uma igreja para sempre estar no seu rebanho. Como eu li ali agora há pouco, depois que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, o primeiro termo é ler a Bíblia constantemente, orar e também ter comunhão com seus irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe. E é como eu sempre digo, meu amigo, na mente de muitos já esqueceram que a partir de 2021 começou a mortalidade. Muitos não estão entendendo porque está acontecendo isso, e ainda vai acontecer. Tanto a mortalidade de seres humanos adultos como de criança. Porque quando Moisés veio para salvar o povo de Israel, aquele faraó, ele mandou matar as criancinhas de 2 anos abaixo. A partir de 2 anos abaixo, o faraó mandou matar todos. Depois veio Jesus, também mandaram matar a criancinha. E nós estamos vendo que um risco muito grande. O diabo, ele não está contente, o diabo está furioso, porque ele não pode mexer, o ódio dele é Jesus. Mas como ele não pode mexer com Jesus, ele vai mexer naqueles inocentes. E nós somos uma parte da culpa disso. Porque se nós tivermos pecado, Deus permite, porque cada um de nós tem o livro aberto. Nós podemos viver, nós podemos se entregar para a vida, nós também podemos se entregar para a morte. Nós podemos separar-se para o mal, e nós também podemos separar-se
para o bem, porque Deus dá um livre arbítrio a cada um. Você tem sua oportunidade, você teve sua oportunidade. Se seu corpo, ou você, ou nós, ou eu, cair amanhã, o que é que você tem para entregar para Deus? Aí fica a pergunta. Que Deus vos abençoe. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Mais um relato. Quantas pessoas não foram embora e não tiveram a chance nem se despedir, talvez do seu amigo, talvez do seu ente querido, talvez daquele mais próximo que você tinha, daquela pessoa que você amava, foi embora e você não pôde nem se despedir. Será normal? Não, porque existe um relato, existe algo que o inimigo ele vai tentar destruir a terceira parte da humanidade. Isso é bíblico. Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele ressuscitará primeiro. Que Deus vos abençoe. Quero orar por cada um daqueles que estão com o coração aberto, em nome de Jesus. Pai eterno e querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, mas nesse momento que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Senhor, de sempre estar te louvando e sempre estar diante da tua presença, Pai. Meu Deus, está aqui, o recado foi dado, como eu prometi para o Senhor não me vergonhar do teu nome, Senhor. Estou aqui, que o Senhor cuide de mim, o Senhor cuide da minha família, o Senhor cuide da minha vida, porque a minha vida está entregue ao Senhor. Eu sei que tem muitas perseguições, mas louvado seja, porque quando uma árvore, ou seja, nós passamos debaixo de um pé de manga, ele certamente tiver manga muito bonita, boa, frutos bonitos, ele vai ser apedrejado, Pai. Mas, meu Deus, mas perdoa aquele, Senhor, quem tem nos feito mal, Pai. Porque muitas vezes eles não sabem o que é que faz. Mas, meu Deus, que o Senhor converta o coração dele, Pai. O teu Espírito Santo abençoe, meu Deus, cada um desses verantes que sai de sua casa, meu Deus, para ganhar o seu pão de cada dia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abençoe todos em nome de Jesus. E todos tenham um bom dia em nome de Jesus.